ginecologista. Boa noite, Boa doutora. noite, Paulo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Olha, o movimento conhecido como Outubro Rosa, ele é comemorado aqui no Brasil ou no mundo todo? É no mundo todo, né? No mundo todo, exatamente. E como que surgiu essa campanha? Ela é uma campanha inicialmente de conscientização, não é isso? Isso. O Outubro Rosa, ele surgiu como um movimento de conscientização da população, não só das mulheres, da importância de se tomar medidas preventivas para o câncer de mama, que ainda é um tumor que é tão frequente na população e que infelizmente muitas mulheres ainda morrem de câncer de mama. Então a ideia do Outubro Rosa é conscientizar principalmente as mulheres, mas toda a população, de tudo que a gente pode fazer para tentar evitar o diagnóstico e, se não for possível, pelo menos fazer o diagnóstico quanto antes, para melhorar as chances de cura. Doutora Ana, a senhora sabe que muitas das mulheres, elas também acabam reclamando um pouco do exame, né? O exame é um pouco dolorido. É mito ou realmente o exame é um pouco chato de se fazer? É verdade. Assim, não é algo que a gente fala invasivo, né? Então não tem agulha, não tem corte. Tá. Para quem não fez e não foi fazer ainda por medo, é uma compressão, na verdade, que é realizada na mama para fazer a radiografia. Então, pode sim, algumas mulheres sentem um pouquinho de incômodo no momento do exame, mas isso passa. Terminou o exame e não sente mais nada e vale a pena, né? O ganho com isso é muito grande. Agora, o câncer de mama ainda é a doença que mais mata no mundo? Dentre os cânceres nas mulheres, sim. Mesmo no Brasil, em países subdesenvolvidos, a gente tem ainda um grande número de casos de câncer de colo de útero, mas hoje no Brasil e em todos os países em desenvolvimento, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer entre mulheres. A gente tem, além desse diagnóstico feito já num ambiente clínico, nós temos também o diagnóstico que pode ser feito no autoexame. Ele é um diagnóstico preciso? Qual que é a probabilidade de nós realmente encontrarmos no início um câncer de mama no autodiagnóstico? Então, o autoexame, existe muita polêmica em cima, na verdade, né? Porque o que os estudos demonstraram é que o autoexame não foi capaz de reduzir a mortalidade como a mamografia. Quer dizer que não é para fazer o autoexame? Não, não é isso. O que a gente precisa orientar as mulheres é que, primeiro, o autoexame não substitui de forma alguma a mamografia para as mulheres que têm indicação, que ao sentir um nódulo, ela deve procurar um médico. Uma boa parte desses nódulos não serão tumores, e é importante que o médico examine e indique algum exame para confirmar o diagnóstico. Esse autoexame, ele ajuda principalmente aquelas mulheres que ainda não têm indicação de fazer mamografia de rotina. Se ela sentiu alguma coisa, ela deve procurar o atendimento médico. Mas a verdade é que quando a gente sente o tumor, ele já está num tamanho um pouquinho maior. E essa é a vantagem da realização da mamografia, a capacidade de detectar tumores ainda muito pequenos. Vamos dizer assim, uma mulher que faça o autoexame, ela consegue identificar quando é um caroço diferente, para que também a gente não crie aquela comoção de todo mundo sair correndo. Sim. Dificilmente. Dá para perceber? Mesmo, não dá para perceber, né? Mesmo a gente, né, médico, é muito difícil pelo exame físico diferenciar. Tá. Então é isso que a gente também toma um cuidado com o autoexame, para que as pessoas não criem um pânico desesperado no exame que tem as suas, vamos dizer assim, limitações. Tá. Existe caso que não há detecção de nada, não tem dor, não tem nódulo, não tem nada, e que há a presença do câncer? Sim, os tumores no início eles não são palpáveis e eles não causam nenhum tipo de sintoma. Por isso que a gente orienta que as mulheres, todas a partir dos 50 e com alguma discussão a partir dos 40, façam a mamografia. Porque a mamografia é capaz de diagnosticar esses tumores iniciais que não têm sintomas, que têm um tamanho muito pequeno, que não seriam palpáveis e que são aqueles que são mais curáveis, né? Grávidas e lactantes podem fazer esse exame da mamografia? A gestante e a mulher que está amamentando, ela não vai provavelmente fazer esse exame de rotina.
tá? Para fazer é necessário que seja colocada uma proteção pro feto. E a gente só indica esse exame se sentir alguma coisa na mama da mulher, que seja suspeito. Dificilmente uma grávida ou uma lactante está na fase que a gente precisa fazer esses exames como rotina. E durante a amamentação e a gestação existem muitas alterações que ocorrem na mama para a produção do leite e que acabam atrapalhando, dificultando algumas vezes o diagnóstico. Então a gente não é que não pode fazer, se tiver alguma coisa palpável, a mulher sentiu, procurou o médico e ele achar que é suspeito e deve ser feito, às vezes fazer um ultrassom, não uma mamografia, mas é uma época que a mama da mulher passa por muitas alterações mesmo. Existe alguma idade para o câncer aparecer ou alguma faixa etária? O câncer de mama ele é muito mais prevalente a partir dos 50 anos de idade, né, na menopausa. Essa é a idade comum, vamos dizer, do aparecimento do câncer de mama. Por isso que é preconizado que a partir dos 50 anos todas as mulheres façam. Entre os 40 e os 50 a incidência é um pouquinho maior do que a população em geral, mas não é tão maior e é por isso que nessa faixa etária a gente orienta que a paciente discuta o risco e benefício da realização da mamografia anual com o seu médico. Olha, eu tenho aqui a pergunta da Viviane Veras, Penha de França, São Paulo. Ela diz o seguinte: se o câncer de mama não aconteceu com ninguém da minha família, eu não corro risco de ter? Corre. Toda mulher, isso é uma coisa importante. O câncer de mama é uma doença frequente. A chance de desenvolver câncer de mama ao longo da vida para qualquer mulher é em torno de 10 a 12%, mesmo que não tenha casos na família. Quando existe caso, essa chance aumenta muito mais. E em alguns casos, quando existem muitos casos na família, casos jovens, são aquelas pacientes que a gente orienta que passem por um processo conhecido como aconselhamento genético, porque aí a gente consegue identificar aquelas pacientes que estão sob altíssimo risco, para as quais não adianta fazer mamografia só a partir dos 50, a gente deve começar exames antes, muitas vezes complementar com ressonância, outros exames além da mamografia. Uma pergunta que eu não sei se é boba ou não, mas eu vou fazer, né? Homem pode ter? Pode, é muito raro. É muito raro, eu ia falar qual é a incidência. É muito raro, é menos do que 0,5%, mas pode ter. Então, se o homem sentir um nódulo na mama, ele precisa que alguém examine, né? Tá. Olha, a Carolina Dantas de Três Corações, Minas Gerais, pergunta: eu tenho nódulos nas mamas, tenho que tirar eles mesmo que não seja câncer? Não necessariamente. Existem muitos nódulos benignos, doenças benignas da mama. A imensa maioria deles não precisa ser operada. Algumas vezes a mulher, mesmo com nódulo benigno, ela tem muito sintoma, ela pode ter dor. Às vezes tem saída de secreção pelo mamilo, isso gera um desconforto. E o mastologista pode avaliar e considerar que seja necessário. Mas isso é uma conduta de exceção. Em geral, os nódulos benignos da mama não precisam ser operados. Fátima de Francisco Morato está escrevendo para a gente aqui, olha: fiz um ultrassom, deu um gânglio nas axilas tipo inflamatória. Será que é grave? O médico disse que pode ser um gânglio infartado. Qual a diferença entre o nódulo e o gânglio infartado? Bom, a primeira... Né? Uma pergunta... Às vezes, os termos que a gente como médico às vezes usa para explicar para o paciente, quando o paciente fala para o outro médico, às vezes gera um pouquinho de confusão. O que é importante entender? É diferente um nódulo que é encontrado na mama de um gânglio na axila, tá? Os gânglios linfáticos, a gente tem eles por todo o corpo e eles têm uma função de quartel-general. Eles produzem células de defesa diante de um quadro de infecção, de tumor. Então, um gânglio na axila, ele pode ser secundário a um câncer, ou ele pode também ser decorrente de uma inflamação na mama, uma mastite, ou eventualmente até na própria axila, às vezes um pelo encravado, alguma coisa assim. Então, se tem, claro que precisa ser investigado, o médico que está vendo o caso é a pessoa mais indicada para avaliar. Em alguns casos chega até a ser necessário uma biópsia, mas não necessariamente é câncer. E é diferente o que a gente acha na mama do que a gente encontra na axila. Olha, eu quero dizer para vocês que eu brinquei aqui sobre a pergunta boba, mas nenhuma pergunta é boba não, viu, gente? Como nós estamos ao vivo, eu quero que você escreva a sua pergunta, mesmo que ela pareça ser boba, né, doutora? Sim, claro. Que é importante, nesse espaço, a gente ouvir a sua questão. Às vezes pode ser que tenha essa questão e você não tem para quem perguntar, a doutora está aqui para esclarecer. Por exemplo, olha só, essa pergunta é do Sávio de Belém do Pará.
Existe relação do câncer de mama e o uso do sutiã? Não, isso não tem nenhuma comprovação que sutiã... Existe um mito muito grande em cima disso, mas não existe nenhuma... Que fala que quando usa o sutiã muito apertado, pode ser que não. Tenha, né? O que pode acontecer, eventualmente, é um trauma na mama, machucar e alguma coisa assim, a pessoa se preocupe, forme um nódulo e acha que é tumor, mas sutiã não causa câncer de mama. Outra pergunta que chega aqui também pra gente. Mulheres obesas ficam mais suscetíveis ao câncer de mama? Sim. Olha só, tá vendo? Sim, isso é super importante. Eu sempre gosto de conversar com as minhas pacientes que quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa muitas vezes em exame. Tá. E o que eu falo para as minhas pacientes é o seguinte, exame não previne câncer, ele só faz um diagnóstico precoce. Tá. Mas existem sim medidas que previnem câncer de mama. Entre elas, controle de peso, tabagismo, evitar o tabagismo e fazer atividade física. A gente sabe que mulheres que se exercitam regularmente têm uma chance muito menor de desenvolver câncer de mama. Então, obesidade está relacionada com o aumento do risco de câncer de mama, sim. Mais uma pergunta chegando aqui. Algumas mulheres que menstruam muito cedo ou é mãe depois dos 30 anos, tem maior probabilidade de desenvolver câncer de mama? A gente sabe que quanto antes a mulher menstruou e quanto mais tarde ela entrar na menopausa, ela tem um risco um pouco maior de câncer de mama. Tá. Mas isso não é um risco imenso. Isso é menor, por exemplo, do que o risco do tabagismo, da obesidade. Então, o que a gente explica para as pacientes é que esses fatores que a gente sabe que não são modificáveis, a mulher não tem como optar a idade que ela vai entrar na menopausa ou na menarca, não é aquilo que ela deve se preocupar mais. Ela precisa colocar atenção naquilo que está à disposição dela para mudar, né? Então, atividade física, controle de peso, excesso de álcool também aumenta risco, tabagismo. Olha, gente, vocês que estão nos acompanhando sabem que a importância de fazer o exame, é sempre bom falar isso, né, doutora? É uma importância muito grande até para aquelas pessoas que muitas vezes nunca tiveram nem contato com alguém da família que tenha tido esse tipo de problema. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou blindada contra esse tipo de problema. Não, né? É importante fazer o exame, mesmo que você tenha um desconforto, ou enfim, que você tenha um certo receio de fazer, quebrar esse paradigma, né, doutora? Com certeza. Porque as mulheres, elas têm ainda muito esse paradigma de que, eu não vou fazer porque, como ninguém na minha família teve mesmo, Sim, ainda existe. E essa é a importância do Outubro Rosa, né? Muitas pacientes pensam, porque não tem história na família, que não tem risco, ou uma ideia muito grande que as pessoas às vezes têm, quem procura acha, né? Mas é melhor realmente a gente encontrar no começo do que depois. Se você tiver um diagnóstico tardio de câncer, as suas chances de cura diminuem. E o desconforto da mamografia existe, mas não é nada muito grande que não compense o imenso benefício que a gente tem. Também não existe a possibilidade da pessoa que fez a mamografia adquirir o câncer por conta disso, evidente. Não, porque as pessoas também... Isso também é mito, né? Que é divulgado. Da radiação. Na verdade, assim, claro que toda radiação em excesso, ela não é adequada, tem riscos. Mas a radiação da mamografia é pequena. O que a gente precisa ter consciência é que, assim, todo exame, todo procedimento médico tem o seu risco-benefício? Tem. O benefício da mamografia é infinitamente maior. Às vezes as pessoas fazem muitos outros exames desnecessários, então são submetidos a muito mais carga de radiação e não se preocupam com isso e deixam de realizar uma mamografia que não tem uma carga tão alta, uma vez ao ano. A partir dos 50 ou a partir dos 40, isso não vai ser o maior impactante. Bom, ela já respondeu aqui, a Regina de Guarulhos, que perguntou se com 40 ou mais de 50 anos que nós devemos fazer a mamografia. Então, a partir dos 40... A partir dos 50, indiscutível. Entre os 40 e os 50, existem trabalhos mostrando benefícios diferentes. O ideal nessa faixa etária é que você converse com o seu médico e entenda a vantagem e desvantagem e faça a sua opção. Rapidinho, qual o perigo da calcificação na mama ser confundida com um nódulo? Maria de Teresina, no Piauí. O que acontece é que a calcificação, quando ela é encontrada na mamografia, dependendo do aspecto da calcificação, ela é um sinal de câncer, né? Alguns tumores, eles têm essa apresentação. Então, dependendo da característica da calcificação, isso é o radiologista que avalia, pode ser necessário uma biópsia para esclarecer se aquilo é um tumor ou não. Quer dizer, então,
de qualquer maneira, tem que ter o dedo do especialista ali para saber direitinho, sempre, né? com certeza. Eu tenho Doutora Ana, muitíssimo obrigado. Assim que a senhora fez um esforço grande, estávamos conversando aqui no intervalo para estar aqui com a gente. Obrigado pelos esclarecimentos, viu? Imagina, obrigada a vocês. Muito bem, gente. Não sai daí, 9h31, estamos ao vivo. Olha, nossa próxima convidada depois do intervalo